Na linha conosco, o ex-ministro da Defesa do Brasil, Aldo Rebelo, que sempre nos atende com muita gentileza para tratar dos temas pertinentes, palpitantes do país, hoje mais do que nunca. Ministro Aldo Rebelo, como vai? Boa tarde. Boa tarde, tudo em paz, pelo menos entre nós. Seja muito bem-vindo. O senhor acompanhou, claro, o que disse o presidente Jair Bolsonaro pela manhã, em Brasília, o que disse à tarde. Há quem dissesse que o tom seria diferente, que poderia haver uma retirada de peso daquilo que foi dito no período da manhã, mas tudo foi muito mais potencializado no que foi dito há pouco na Avenida Paulista. Que saldo pode ficar para os próximos dias sobre o que aconteceu pela manhã em Brasília e à tarde aqui em São Paulo, ministro? Eu apenas acho que o discurso do presidente apenas agrava aquilo que o presidente já vinha promovendo há algum tempo. E qual é o objetivo do presidente? Do meu ponto de vista, a campanha para desacreditar essas instituições que têm defeitos, que cometem erros. Em primeiro lugar, é preciso registrar Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, o Congresso Nacional. A campanha para desacreditar essas instituições é para construir uma alternativa que não é uma alternativa constitucional. Porque se o presidente diz que o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, as urnas eletrônicas não são mais capazes de mediar o resultado eleitoral, de entregar resultados eleitorais confiáveis, de administrar os conflitos, as contradições entre os poderes, se essas instituições não são mais capazes de fazer isso, a única alternativa que resta é a da violência, que eu acho que é o que o presidente busca. Isso está claro. Se não há mais Supremo, se não há mais Tribunal Superior Eleitoral, se o processo eleitoral não é mais confiável, o que é confiável? O que é confiável é uma solução que não seja conduzida por essas instituições. E a solução que não é conduzida por instituições é a solução da violência. Eu acho que é isso que o presidente deseja e que o presidente prega. Ponto. Ele tem condições de promover esse tipo de solução? Não, porque o presidente é um líder desacreditado. O discurso do presidente Jair Bolsonaro é o discurso de um homem atormentado, de um homem perdido, de um homem que não tem mais os liames com as instituições capazes de conduzir o país. Não se pode conduzir esse país, você pode conduzir em conflito, mas não em confronto com o Congresso. Você pode ter conflito com os tribunais? Pode discordar, pode ter, inclusive, enfrentamento, mas no campo da política e não da ameaça, como ele faz com o ministro do Supremo. Você imagine se o ministro do Supremo ameaçasse o Poder Executivo ou o presidente Jair Bolsonaro, como ele ameaça o Supremo Tribunal Federal, como ele ameaça os integrantes da Suprema Corte. Não, isso não tem sentido, isso não tem futuro. Agora, só que ele, na verdade, não dispõe dos meios, não dispõe dos instrumentos, não dispõe da força, não dispõe da autoridade, porque o discurso não é verdadeiro, não pode ser acreditado como defensor da democracia quem defendeu a pena de morte para o presidente Fernando Henrique, quem disse que a solução para os seus adversários era metralhar todo mundo, quem disse que o regime militar, ao invés de matar 100 ou 200, deveria ter executado 20 mil. Qual é a autoridade que tem um discurso desse de defesa da liberdade, da democracia? Claro que você pode dizer, não, mas houve exagero do Supremo na prisão, na censura, mas quantos críticos do presidente Jair Bolsonaro foram presos também por manifestar contrariedade com o presidente em várias circunstâncias, em Goiás, no Rio Grande do Sul. A tolerância para a crítica por parte do presidente e dos seus seguidores também é muito baixa, então esse discurso carece de credibilidade. Então, resta ao presidente esse papel, tumultuar, causar muita insegurança e muita incerteza, porque ele é o presidente da República, mas, na minha opinião, sem uma consequência de alterar pela violência o regime democrático no Brasil. Zaida. Ministro. Fala, Sônia. Não, é que o ministro chegou num ponto muito importante. Esse discurso inflamado do presidente, ele reforça o discurso de quem pede o impeachment do presidente Jair Bolsonaro?
Olha, o impeachment precisa de uma figura, do tal crime de responsabilidade, tá certo? Que é uma decisão política. Você, no caso do presidente Collor, achou-se esse tal crime de responsabilidade, e depois, no caso da presidente Dilma, também a pedalada criada lá no Tribunal de Contas. O presidente Jair Bolsonaro já tem um rol de acusações que, naturalmente, vão ser levantadas no Congresso. Já vi que um partido importante, o PSDB, já convocou uma reunião da sua direção, da sua executiva, para decidir esse assunto. Um outro líder importante, que não é da esquerda, que é o presidente do PSD, que é um partido hoje com representação grande na Câmara, no Senado, o Gilberto Kassab, também já não descarta mais essa possibilidade. Então, o presidente da República vai criando, na verdade, as condições pelo isolamento político, pelo isolamento social, por apostar num caminho que é o caminho da violência, ele vai criando as condições para ter o seu mandato questionado. Zaidan. Aldo Rebelo, boa tarde, como vai? É o Zaidan que está falando. Boa tarde, Zaidan. Tudo bem. É claro que o Bolsonaro já disse coisas parecidas ali no cercadinho, e geralmente quando diz essas coisas, fica tudo ali no terreno do noticiário, tal, muita gente nem presta atenção, você tem ali aquelas pessoas que vão lá, se comportam como claque, etc. Inclusive xingamentos a ministro do Supremo, o próprio Barroso, né? Já foi xingado. Só que desta vez foram 2 discursos para multidões. Não é como alguns infelizmente tentaram fazer, né? Não dá para ignorar que havia uma multidão em Brasília e uma multidão na Avenida Paulista. Essas pessoas não estão nas ruas comemorando o pleno emprego, comemorando a inflação controlada, comemorando a situação econômica e social do país, que é uma beleza, comemorando a vitória sobre a pandemia. Nada disso. Por que elas foram às ruas, então, se a situação no dia a dia é tão adversa para os brasileiros? Porque ali não havia só endinheirados e tal, havia povo. Né? Isso é, tanto em Brasília quanto em São Paulo, isso é notório. Há um caldo de cultura de insatisfação, inclusive no Supremo. E a gente falava aqui do inquérito, que teve uma origem meio esquisita. O próprio Marco Aurélio Melo disse que o inquérito teve uma origem discutível, de ofício, e a indicação do Alexandre de Moraes pelo Toffoli para conduzir o inquérito também foi esquisitíssima. Ou seja, o Supremo também tem o que fazer, o que mudar, para onde se mexer, para tentar reduzir essa situação explosiva. O senhor não acha? Há muito tempo, evidentemente, a presidente Dilma tinha muitas razões para se queixar do Supremo quando indicou o presidente Lula no uso da sua prerrogativa de chefe do Poder Executivo. O presidente Lula não tinha nenhuma condenação, estava no pleno usufruto de seus direitos políticos, e o Supremo impediu que ele fosse nomeado ministro, num ato, na minha opinião, de violência, de usurpação de uma prerrogativa da presidente da República. Mas, naquele tempo, os mesmos que protestam hoje contra o Supremo aplaudiram a decisão do Supremo. Depois, o Supremo, mais uma vez, usurpando atribuições do Executivo, impediu o presidente Michel Temer de nomear a deputada Cristiane Brasil, filha do ex-deputado Roberto Jefferson, ministra do Trabalho. A deputada Cristiane Brasil estava em pleno usufruto de seus direitos políticos, estava no exercício de um mandato, não tinha condenação, não tinha nenhum impedimento. O Supremo impediu que ela fosse nomeada ministra do Trabalho, com o aplauso de todos os que hoje censuram o Supremo por essas razões do discurso do presidente Bolsonaro, e também, diga-se de passagem a verdade, com o aplauso daqueles que se sentiram contrariados quando o Supremo impediu a nomeação do presidente Lula. Agora, recentemente, o Supremo impediu, veja só, que o presidente Jair Bolsonaro nomeasse um delegado de polícia. A Polícia Federal
nomeasse um delegado também em pleno gozo de seus direitos funcionais. O delegado não estava processado, o delegado não estava afastado de suas funções, o delegado não estava proibido de exercer a sua função profissional de delegado da Polícia Federal, foi impedido de nomear. Se o presidente da República não puder nomear um delegado da Polícia Federal, alguém vai perguntar o que é que resta a ele como chefe de poder executivo. Só que acontece que no Brasil, o Supremo trabalha nessa divisão que o país mergulhou, onde um terço da política quer que o presidente Lula volte para a prisão em Curitiba, o outro terço quer entregar o presidente Jair Bolsonaro ao julgamento de um tribunal de Haia, de um tribunal penal internacional, e o outro terço quer que os dois paguem pela mesma coisa, que um vá para a cadeia e o outro vá para o tribunal penal internacional. Tem cabimento, não tem sentido uma situação dessa no Brasil, pessoal. Não tem sentido. O que precisa é repactuar esses poderes, os caminhos precisam ser examinados e separar o que é que preocupa o presidente Jair Bolsonaro. É apenas a subtração de suas atribuições como chefe do Executivo ou são investigações que podem alcançar os círculos próximos do poder atual do Brasil? É isso também que precisa ser dito com clareza. Aldo Rebelo, com a sua vasta experiência política, inclusive com as Forças Armadas, eu tenho dito aqui várias vezes que o governo Bolsonaro, e particularmente o Bolsonaro, mas o Bolsonaro usa muito discursos alegóricos, né? Há ameaças embutidas, inclusive as instituições e tal, mas que aquilo fica no campo da alegoria. Porque rompimento, ruptura, golpe, revolução, você só faz com arma. A não ser, claro, quando, por exemplo, num processo de impeachment, alguém compra voto para que o resultado seja pela deposição de um presidente. Esse é aquele golpe brando, não é? Mas que é um golpe. Comprar voto para que haja um impeachment. Agora, em todas as outras situações, seja como Getúlio fez, chamaram de autogolpe, né? O golpe para permanecer no poder, fechando o regime, que já vinha se fechando desde 1935, mas em 1937 tem um Estado Novo e tal. Em 64, onde há uma ruptura, uma deposição, um golpe. Você só faz isso com arma. Sem arma, você não faz. Não faz com discurso, não faz com manifestação. Você só derruba uma instituição ou derruba um regime com armas. Qual é, pelas informações que o senhor tem, pelos contatos que tem, a posição no comando das Forças Armadas em relação ao cenário político atual? Se a população, os jornalistas, quiserem saber quem nas Forças Armadas defende a legalidade, são todos aqueles que estão em silêncio. Certo? Os militares da ativa não falam. Os da reserva têm essa liberdade, os da ativa não falam. Eles não podem falar para defender o presidente e muito menos para contrariar o presidente. Eles obedecem o presidente, que é o chefe supremo das Forças Armadas, como obedeceram no governo do presidente Temer, Itamar, Lula, Collor, Fernando Henrique, eles obedecem. Agora, eles têm noção de que acima deles e do presidente, que é o chefe, está a Constituição. No impedimento do presidente Collor, no auge da discussão do impeachment, ele reuniu os ministros militares. Eram 5 ministros militares. Não tinha ainda o Ministério da Defesa. Então, eram todos ministros. Ministro do Exército, ministro da Marinha, ministro da Aeronáutica, ministro-chefe do Gabinete Militar e ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Ele reuniu esses 5 ministros, fez uma exposição dizendo que estava sendo perseguido pela imprensa, pelo Congresso, que estavam querendo tirar o mandato dele. E ele nem terminou a exposição. O general Tinoco era o ministro do Exército e disse: olha, presidente, nós somos solidários, nós queremos que o senhor se defenda, nós queremos que o senhor esteja certo, que o senhor possa se defender. Mas, presidente, nós seguiremos a Constituição, tá certo? E o presidente Collor nem encerrou a reunião terminou ali mesmo. Por quê? Porque os militares sabem que fora da Constituição termina como aconteceu em 64. 64, empresário, embaixada, igreja, sindicato,
todo mundo organizou o golpe. Eles entraram por último, todo mundo saiu e eles não saíram até hoje. Até hoje são acusados. Então, eles não querem essa responsabilidade. Eles vão seguir o presidente da República, vão ser solidários, vão apoiá-lo, agora no limite da Constituição. Basta para isso, quem tiver dúvida, fazer a seguinte pergunta: por que foram destituídos os 3 chefes militares há alguns meses? Homens probos, disciplinados, obedientes. O ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo, por que foram demitidos e destituídos? Provavelmente, Zaidan, porque chegaram nesse limite. O limite da obediência ao presidente da República como chefe e o limite da obediência à Constituição. Noves fora que o presidente, nas Forças Armadas, principalmente os praças, ele sempre teve prestígio, porque atuou como uma espécie de sindicalista, de defender os interesses, os direitos do cabo, do sargento, do soldado, do taifeiro, dos familiares. Mas isso é um prestígio político, ou seja, eles votavam, apoiavam. Daí haver uma rebelião contra a legalidade para acompanhar o presidente da República numa coisa dessa, eu duvido muito. O presidente vai ficar sozinho numa situação dessa. Tá certo? Ministro, foram manifestações, né? A gente vê, inclusive pelas imagens na Avenida Paulista, expressivas, mas, segundo agora os balanços, abaixo do tamanho esperado. De qualquer forma, a gente não pode dizer que não tenham sido manifestações expressivas, especialmente essa da Avenida Paulista. O discurso do presidente Bolsonaro convocando foi muito pelas redes sociais, foi um discurso no próprio ambiente, né? Ou seja, em Brasília. Agora, ele fez esse discurso para uma multidão. Esse impacto, o fato de ter sido feito para uma multidão, o senhor acha que muda algo no balanço político? Não muda nada, Sônia. Não muda nada. E mesmo essa multidão que foi às ruas, tem um núcleo, uma minoria, que é essa que acha que pode fechar o Supremo, usar violência. Mas a maior parte não foi para a rua para praticar violência. A maior parte foi para a rua convencida de que, de fato, há uma ameaça à liberdade. Não estou dizendo que essa percepção seja correta. O que eu estou dizendo é que as pessoas acham que há, de fato, uma ameaça à liberdade política, à liberdade pessoal, à liberdade religiosa, que o Supremo exerce, de fato, um poder arbitrário sobre a liberdade de opinião. Essas pessoas estão convencidas disso. Agora, elas não estão convencidas a praticar uma violência ou a romper a legalidade por causa disso. Elas estão convencidas de que devem ir para a rua para protestar. E, aliás, a maioria funcionou como uma massa de contenção da exacerbação. Tanto é que, pelo menos até agora, as manifestações têm sido majoritariamente pacíficas, porque essa multidão não foi para romper com a legalidade no país. E em 89, aliás, eu lembro, aqui em São Paulo, que na véspera das eleições, o presidente Lula fez um comício gigantesco. A ideia é que ele ia ganhar a eleição. E o presidente Collor não fez um grande comício por aqui. O presidente Lula fez, com o PT, os aliados. Quando chegou no dia da eleição, quem ganhou a eleição com uma margem muito grande em São Paulo foi o presidente Collor. Ou seja, os eleitores do presidente Collor não foram para as ruas. Os do Lula foram, mas eram muito minoria. Então, é o seguinte, as ruas não expressam necessariamente a maioria. As ruas expressam, geralmente, quem está mais mobilizado. Às vezes, a maioria silenciosa fica em casa, acompanhando, tá certo? Então, não se pode criar a ilusão de que essa multidão que foi para as ruas, expressiva, é representativa, mas ela não é a expressão do povo brasileiro, ela é uma expressão dos seguidores do presidente Bolsonaro, por um lado, e dos outros que acompanham essa posição, achando que, de fato, o país vive algum tipo de ameaça contra as liberdades, contra os direitos. Né? Essas pessoas têm o direito de se manifestar, tá certo? Eu lamento que seja no dia da independência do Brasil. No dia que o país deveria estar unido para celebrar a sua independência, ele vai para a rua dividido em torno de objetivos que são legítimos, mas que são muito limitados. Ministro, para encerrar, e já agradecendo muito a sua participação, 2 momentos. No discurso da manhã, o presidente disse que convocaria para amanhã o Conselho da República para tomar decisões
que teria que ter a participação de outros entes do Estado brasileiro, integrantes do Congresso, tanto da Câmara, presidente da Câmara, presidente do Senado, das minorias, das maiorias da própria Câmara, dos deputados, OAB, Mourão, né? O Mourão tem que participar, mas ninguém disse que teria sido convocado, ninguém foi convocado para isso. E um segundo ponto, o presidente disse no discurso de São Paulo que a partir de agora ele não cumpre nenhuma decisão tomada por Alexandre de Moraes. Como é que se observa essas duas situações? Primeiro, que é também uma decisão inócua. Tá certo? A relação do Supremo Tribunal Federal não é apenas de ordenar ou de mandatar o Poder Executivo. O Supremo opera com instituições de Estado, que não são instituições somente de governo. Como é que a Polícia Federal vai deixar de cumprir uma decisão do Supremo? O Ministério Público trabalha junto com o Supremo, outras instituições trabalham junto com o Supremo. Então, é uma ameaça, até certo ponto, inócua. A ameaça em si, na minha opinião, já constitui uma infração grave na harmonia entre os poderes, que são independentes, mas são harmônicos. Ou seja, a Constituição estabeleceu esses dois princípios, independência e harmonia, para poder o país ser governado num sistema quase que de corresponsabilidade, onde cada um tem a responsabilidade. Então, o chefe de um poder não pode fabricar, estimular, insinuar o confronto com os demais. O Conselho da República não tem poder deliberativo, é um órgão de consulta do presidente para momentos de crise. Naturalmente, se ele não convocar todos os integrantes, não terá legitimidade. Ele pode convocar os amigos dele, mas não dá isso o nome de reunião do Conselho da República. Ele vai convocar, por exemplo, o vice-presidente, que é integrante do Conselho, o vice-presidente Mourão, com quem ele não mantém relações amistosas, mantém relações conflitivas, ele, os filhos. Ele vai convidar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que naturalmente não concordam e nem concordarão com qualquer tipo de confronto entre os poderes. Ele vai convocar os líderes das minorias, de partidos de oposição, os da maioria, naturalmente, ele contará com eles, mas os da minoria. Os outros integrantes que não são nomeados por ele, são nomeados ou escolhidos pela Câmara e pelo Senado, se ele convocar isso, ele vai ter vozes discordantes dos discursos que ele fez hoje, de manhã e à tarde, em Brasília e em São Paulo. Se ele não convocar, a reunião não terá legitimidade. Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, ex-deputado conosco aqui na Rádio Bandeirantes, no Bandeirantes Acontece. Ministro, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Bandeirantes, pelo tempo dispensado. Até uma próxima. Um abraço, boa tarde e até breve. Boa tarde. A gente já volta.